sempre fluirão. Altares levantados a ti. Eu quero ter teu cuidado, tua proteção, aproveitar e dormir aos teus pés. Vestes cobre o trono dos céus, tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória, és a sarça que não queima, tua face para sempre resplandecerá, coberto de glória e louvor, coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens e amado nos céus, Deus de misericórdia, que é sempre fiel, Cordeiro que resgata o pecador, que derramou seu sangue em meu favor. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Os vestes cobre o trono dos céus, tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória, és sarça que não queima, tua face para sempre resplandecerá, coberto de glória e louvor, coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens que amaram os céus, Deus de misericórdia, que és sempre fiel, Cordeiro que
esse Deus fiel que nos guarda. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nos falar mais uma vez, né? Vamos estar orando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu venho te pedir que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tome nossas mentes, nossos corações nesse momento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor fique bem à vontade no nosso ser, meu Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo visite a cada um, meu Pai. Onde quer que essa palavra esteja chegando, meu Pai. Onde quer, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja anunciando a Tua palavra, meu Pai. Que ela seja como uma semente caindo numa terra produtiva, a fim de que possa crescer e que dê muitos frutos, meu Pai. E que seja tudo para a Tua honra e Tua glória. É que eu te oro, que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, gostaria de compartilhar com a igreja, né, nesse momento, uma mensagem que está lá no livro de Esdras, capítulo 3, né? Esdras, capítulo 3, versículo de 1 a 3, amém? Que diz assim: E chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo com um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Então, irmão, essa passagem que nós acabamos de ler, né, está lá no livro de Esdras, né? Deus vai abrir um pouquinho do nosso entendimento, vai nos edificar, mas também vai nos chamar, né, a um propósito maior, né, que foi o propósito que Ele nos chamou de anunciarmos a palavra de Deus, de levarmos as boas novas até os cativos, né, até aqueles que não têm acesso à palavra do Senhor, por algum motivo, ou não procuram, ou por algum outro motivo, né, não tem conhecimento da palavra do Senhor, né? E principalmente nesses momentos, né? Momentos em que o mundo está passando, né? O mundo está em aflição, o mundo está sem direção, sem saber para onde ir. E assim como Deus levantou o Esdras, Deus tem levantado eu e você, né? Homens e mulheres de Deus, né? Para levar a mensagem dele até aqueles que não têm acesso, até aqueles que estão realmente, né, entrando talvez em depressão, né, em crise por causa da situação, né, e até mesmo por estar afastado da palavra do Senhor, né. E essa passagem que nós acabamos de ler, né, está lá no livro de Esdras, né. Esdras, segundo os historiadores, né, ele seria um importante escriba da época, né. Escriba era alguém, como se dizia na época, alguém letrado, né? Ou seja, alguém que tinha um certo conhecimento, né, cultural, né? E já que naquela época pouquíssimas pessoas tinham esse privilégio de saber ler e escrever, né? Então, Esdras, da parte de Deus, inspirado por Deus, né, ele também acaba figurando entre aqueles mensageiros da palavra de Deus, né? Mas esse fato de que Esdras era uma pessoa letrada, né, como nós dissemos aqui, uma pessoa que tinha uma certa cultura, né, isso é só um fato. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados. Deus, ele capacita os escolhidos. Então, se Deus tem te chamado, né, Deus tem te chamado para exercer um ministério, Deus tem te chamado para falar do amor de Deus onde quer que você esteja, no seu serviço, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, né? Não é os seus limites que vai impor limite para Deus, né? Deus, ele não trabalha em cima dos nossos limites. Pelo contrário, Deus, ele nos torna ilimitado porque o poder dele é ilimitado, né? E
Isso me faz pensar, né, e compartilhar com a igreja que Deus ele poderia ter Ele mesmo escrito a sua palavra, com toda a sua perfeição, com toda a sua onipotência, não é mesmo? Ele não precisava ter usado todos os homens e mulheres que ele usou para escrever a Bíblia, ou para fazer as obras a qual ele realizou através dos homens, né? Só que Deus, ele, com a sua infinita sabedoria, sua infinita onipotência, Deus escolheu, Deus ele decidiu precisar de homens e de mulheres. Ele escolheu precisar de mim e de você. Porque, na verdade, meus irmãos, Deus tem um prazer enorme em ter um relacionamento, em manter um relacionamento, né, com aquela que é a sua obra-prima de toda a criação que Ele criou. Deus ele adora ter um relacionamento conosco, não é mesmo? Né? E Deus ele escolheu pessoas comuns. Pessoas como eu, pessoas como você, pessoas limitadas, pessoas com dificuldades, pessoas com suas histórias de vida, cada um com sua história de vida, né? E Deus usou essas pessoas e elas foram instrumentos na mão de Deus. Meu irmão, cada profeta, cada homem, cada mulher que a Bíblia narra como escritores, né? Narra como personagens de suas histórias, né? Foram homens e mulheres, assim como eu, assim como você. Né, com um diferencial, homens e mulheres que se dispuseram a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir a voz do Senhor e se dispuseram a fazer a obra do Senhor, né? E é isso que Deus tem feito conosco, tem feito nas nossas vidas, né? Embora talvez nem você mesmo tenha percebido, né? Mas Deus tem nos usado de maneira tremenda. O mundo está aflito, você pode ver ao seu redor, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, né? Com certeza alguém já chegou para te pedir um conselho, alguém já chegou com você para comentar das suas aflições, para comentar do que está passando, né? Então este é o momento de nós exercermos aquilo para qual Deus tem nos chamado, né? Talvez é nos momentos de crises da humanidade, né, que Deus escolhe e decide levantar grandes homens e grandes mulheres. E você é um grande homem, uma grande mulher, né? Deus te escolheu, Deus me escolheu para nós fazermos a diferença nesse momento, né? E isso nos traz uma esperança e tem que nos trazer uma grande alegria ao coração, porque nós estamos nas mãos de Deus. Nas mãos de um Deus, né, que mesmo na sua soberania, mesmo na sua majestade, Ele escolhe por sua livre e espontânea vontade, Ele escolhe precisar de mim e de você. Deus não precisava de mim nem de você, mas Ele escolheu precisar de mim, Ele escolheu precisar de você, né? E, meus irmãos, é importante a gente perceber e ter essa certeza no coração que quando Deus escolhe alguém, Ele prepara o caminho. Ele prepara tudo para que aquela pessoa possa, de maneira nenhuma, se perder ou fugir do seu propósito. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos capacita, e a única pessoa que pode nos impedir de cumprir aquilo para o qual Deus tem nos chamado, somos nós mesmos. Então hoje é uma oportunidade para nós repensarmos o que nós temos colocado como empecilho para cumprir aquilo para qual Deus nos chamou. Porque se tem alguma coisa nos impedindo, meus irmãos, nós temos que orar a Deus, pedir a Deus para nos mostrar o que é. Mas quando isso acontecer, a gente vai perceber que isso não é da parte de Deus. Porque Ele nos chama, Ele nos escolhe, mas Ele nos capacita. Né? Mas é bem verdade que às vezes, né, nós passamos por momentos de muita dificuldade, alguns obstáculos que se colocam diante de nós, né, que insistem em tentar nos parar. Mas Deus, Ele no momento exato, no momento certo, Deus
nos tira daquele lugar, Deus nos tira dessa situação que tem nos atrapalhado e Ele nos levanta, porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. E não há empecilho para o nosso Deus, né? E Esdras aqui, ele está escrevendo, meus irmãos, é bom a gente olhar a história, né? Ver a história do povo de Deus, né? Talvez a gente pense que foi tudo muito fácil, foi escolhido e foi levantado profeta, foi levantado homem e mulher de Deus e não passou por dificuldade, não teve lutas, né? Agora eu sou escolhido de Deus e meus problemas acabaram. Bom seria, né, meus irmãos? Mas infelizmente não é assim. Mas com certeza nós temos. Os problemas não acabaram, mas não existe problema que seja páreo para o nosso Deus. Todo problema que se levanta diante de nós, ele se levanta para cair. Porque nós somos maiores que nossos problemas. Nós somos maiores do que qualquer situação, do que qualquer dificuldade, né? E Esdras aqui ele está escrevendo, falando justamente as primeiras coisas que está acontecendo justamente depois que o povo retornou do cativeiro babilônico. Ou seja, depois que o povo passou por uma aflição tremenda, Esdras se levanta como homem de Deus para narrar e motivar ainda mais os homens e as mulheres daquela época. Porque se Deus tinha os tirado daquele cativeiro, Deus era fiel e justo para cumprir e para levar eles até a terra prometida. Assim como é isso que Deus tem feito conosco. Deus tem nos sustentado nos desertos, nos momentos difíceis, e Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele tem nos prometido e nos levar até a nossa terra prometida. Até tudo aquilo que Ele tem nos prometido, né? E esse cativeiro babilônico, ele durou, meus irmãos, aproximadamente 70 anos. 70 anos de cativeiro, 70 anos, né? E o fato é que aquele povo que outrora era um povo livre, um povo que vivia na sua nação, que tinha a sua vida tranquila, tinha o seu templo para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, né? E de repente, por conta das coisas erradas que eles fizeram, por causa da infidelidade deles, por conta disso tudo, por causa de se voltarem contra Deus, eles foram levados cativos. Eles foram arrancados de suas propriedades, arrancados de suas cidades, tiveram suas cidades destruídas, tiveram o templo destruído e foram ser escravos na Babilônia. Irmão, nós até estamos passando por momentos difíceis. Mas em momento algum nós nos tornamos escravos. A não ser escravos da nossa própria consciência. Escravos da nossa própria mente. Mas se nós elevarmos a nossa mente cativa ao Senhor, não existe escravidão para nós. A crise humana, a crise física, existe. Mas o povo de Deus não entra em crise. O nosso coração, o nosso espírito não entra em crise. Porque nós sabemos quem nos sustenta. Nós sabemos quem nos chamou e nós sabemos onde Ele quer nos levar. Amém? Então eles acabaram sendo aprisionados, né, arrancados de suas próprias terras, levados cativos, né? Mas nós conhecemos bem a história. Nós temos a história de alguns deles que também estiveram lá. Mas que estiveram lá e que exerceram a diferença. Temos exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Outros mais conhecidos, Jeremias, Ezequiel, né? Homens que mesmo diante da dificuldade, eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Homens que não se deixaram levar pela situação, não se deixaram se abater pela situação e muito menos deixaram se enfraquecer pela situação. E depois de passar por esse cativeiro, quando eles recebem a libertação, né, eles voltaram à sua terra. E aí o mais interessante, meus irmãos, é porque aí eles tiveram a oportunidade e eles não perderam a oportunidade. O que eles fizeram logo em seguida? Eles fizeram algo que serve de aprendizado para mim, que serve de aprendizado para você. Eles rapidamente construíram um altar
para sacrificar holocausto ao Deus conforme manda a lei de Moisés. Porque até então nós estamos falando do Velho Testamento, né? Então, o relacionamento, o chegar até Deus, que eles tinham, o acesso que eles tinham até Deus era através de sacrifício, através de holocaustos, né? O que para a honra e glória do Senhor e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, isso foi encerrado. Com a morte de Jesus Cristo, né? Com a vida e morte de Jesus Cristo em nosso favor, o véu se rasgou. E hoje nós nem somos mais presos em sacrifícios, em holocaustos. Porque o nosso único sacrifício, meus irmãos, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, tomar posse desse senhorio de Jesus nas nossas vidas, né? E desfrutar das vitórias. Porque tudo aquilo que nós vamos conquistar, meus irmãos, na verdade já foi conquistado. Nós não vamos conquistar, nós vamos tomar posse. Porque o que Deus te prometeu, o que Deus tem colocado no seu coração, né? Deus não mudou de ideia. O inimigo não vai conseguir parar o propósito de Deus na sua vida. Porque aconteça o que acontecer, Deus é fiel para cumprir o que Ele tem te prometido. E essa situação que o mundo está vivendo hoje, né, que a gente não pode, infelizmente, a gente não pode deixar de falar disso, né, isso não é motivo para nos parar, muito menos para parar o propósito de Deus nas nossas vidas. Agora, só que o inimigo vai tentar, de todas as formas, parar. Mas vai tentar parar alguns homens e algumas mulheres de Deus. Porque o seu propósito, o meu propósito, o propósito de Deus para nossas vidas só vai parar se nós pararmos. Se nós pararmos de caminhar. Porque o que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós estamos numa caminhada. Nós estamos caminhando para a terra prometida, nós estamos caminhando para aquilo que Ele nos prometeu. Né? E essa era a forma que eles tinham para se relacionar com Deus. Para dizer que estavam arrependidos, para buscar a bênção de Deus. Agora, quanto a nós, meus irmãos, nós já aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós já declaramos Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Né? Nós já nos arrependemos dos nossos pecados, não é mesmo? Então, importa agora nós caminharmos. Caminharmos rumo à coroa que nos está proposta. Né? Porque hoje, eu e você, nós não precisamos nem de holocausto, nem de sacrifício. Mas nós precisamos é ter a consciência de que para nós conseguirmos tudo aquilo que Deus tem nos prometido, nós não conseguiremos sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso lado a todos os momentos, ele está conosco a todos os momentos, ele que nos dá a direção. Mas muitas das vezes a gente insiste em caminhar com as nossas próprias forças, ou às vezes a gente decide parar. A nossa falta de fé muitas das vezes nos faz parar. A gente crê no Espírito Santo de Deus que Ele nos protege, que Ele nos livra de todo mal, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós vamos além. Ele não quer que nós sejamos fiéis só no que Ele pode fazer. O Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos fiéis para que nós possamos entender que Ele pode fazer na nossa vida infinitamente mais do que pensamos. Que Ele é capaz de, no meio daquilo que nós achávamos que era aflição, daquilo que nós achávamos que era obstáculos, Ele nos mostrar que nós fomos levantados para vencer esses obstáculos e para levar outras pessoas a vencer esses obstáculos. Meus irmãos, tem pessoas na nossa família, no nosso serviço, pessoas ao nosso redor todo. Tem pessoas que estão contando conosco. Tem pessoas que estão nos observando, estão esperando uma palavra amiga, estão esperando um passo nosso, uma direção nossa. E é a hora de nós exercermos a nossa fé, de nós colocarmos a nossa fé em prática.
E nós podemos ver também, né, nesse texto, que por mais que a gente passe por dificuldades, chega o momento em que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. E é isso que eu queria trabalhar com a igreja nesse momento. Você já parou para pensar que, talvez diante dessa situação toda, é um chamado de Deus, uma oportunidade que Deus te dá para recomeçar? Mas o que eu digo é para recomeçar seu ministério. Recomeçar a exercer seu ministério. Porque Deus, Ele nos fez um chamado, Deus nos chamou. Quando a gente, o primeiro amor, quando a gente chega na igreja, que a gente chega cheio de sonhos e a gente quer pregar da palavra de Deus, a gente quer evangelizar, a gente quer ser do ministério de louvor, a gente quer fazer parte de tudo enquanto evento que a igreja tiver, para que Deus ali Ele possa nos revelar qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, sabe? E talvez no meio de tanta coisa, tudo normal, tudo acontecendo normal, os cultos para uma regulação normal, visitas, culto na praça e outros eventos, tudo acontecendo normal, né? Só que aí ali foi um momento de treinamento, um momento em que Deus nos treinou, nos capacitou, e agora chega o momento de nós colocarmos isso em prática. Sabe? Que agora é o momento de nós sermos igreja. Né? E olha quantas igrejas nós temos espalhadas. Em Lima Duarte, Pedro Teixeira, São Lourenço, Olaria. Mas não em cada cidade, eu digo em cada casa. Meus irmãos, aonde tem um filho, uma filha de Deus, tem uma igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que Deus quer usar. Nós somos a igreja que Deus levantou para salvar a humanidade. Né? E eu gostaria de deixar aqui, já caminhando para nosso encerramento, deixar 3 conselhos, ou seja, 3 princípios da parte de Deus para esse momento. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar da igreja: faça desse momento um recomeço. Um recomeço na sua vida, um recomeço no seu ministério, um recomeço nos seus pensamentos, no seu agir. Porque é um momento que Deus tem nos exigido fazer algo diferente. Deus tem nos exigido agora exercer o nosso ministério de maneira diferente. E, meus irmãos, Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Talvez é nesse momento que Deus vai revelar para você qual é o seu dom. Aquilo que você pensa que você tem mais habilidade, que você tem seus talentos, tem mais talento. E agora Deus te revela que na verdade isso é um dom. E é hora de você colocar em prática esse dom. Né? Então, meus irmãos, o primeiro princípio é esse: faça desse momento um recomeço. Segundo princípio: levante um altar de adoração a Deus. Mas sabe o que é levantar um altar de adoração a Deus? É sujeitando à vontade de Deus. Independente das suas limitações, simplesmente se sujeita à vontade de Deus, ao chamado de Deus, ao que Deus tem te falado. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Deus está te chamando, é Ele que vai te levar. É o momento de você colocar seu ministério em prática. Terceiro princípio: não espere ver as coisas acontecerem para você mudar. Não espere as coisas começarem a acontecer para você mudar. Mude para que as coisas aconteçam. Comece a visualizar no Espírito e comece a vislumbrar um novo tempo, um novo começo para mim, um novo começo para você. E vamos diante de Deus buscar a fé que nós precisamos para uma nova história e para escrever uma nova história. Uma nova história na minha vida, uma nova história na sua vida, uma nova história na cidade onde nós estamos inseridos, na comunidade onde nós estamos inseridos, uma nova história do povo de Deus, uma nova história no projeto que Deus tem para o local onde Deus nos colocou. É hora de nós colocarmos o nosso ministério em prática.
e assim como Esdras e todos esses profetas fizeram, nós realmente levarmos, meus irmãos, todos aqueles que estão à nossa volta a conhecer o nosso Deus maravilhoso, o Deus que nos chamou, o Deus que nos levantou, o Deus que nos capacitou. Amém? Gostaria de orar pela igreja. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, meu Pai, de motivação. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha realmente trabalhar em nossos corações. Venha, Espírito Santo de Deus, nos dar força, meu Pai. Tira de nós todo medo, todo impedimento, meu Pai. E que nós possamos, a partir de agora, meu Pai, a partir de agora exercermos, meu Pai, o nosso ministério, exercermos o propósito para o qual o Senhor nos chamou, meu Pai. E que seja tudo para a Tua honra e Tua glória, Deus. É que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.